O Evangelho deste domingo, dia 7 de julho de 2019, 14º domingo do tempo comum, é o de São Lucas, capítulo 10, principiando pelo versículo 1, indo até o versículo 12, depois pula para o versículo 17, indo até o versículo 20, concluindo o versículo 20. E trata de um programa missionário como projeto de Jesus e de seus seguidores. Um projeto arraigado, exigente, rigoroso, importante para a humanidade. Antes de continuar, solicito, como sempre, que vocês deem seu joinha aqui, ativem o sininho para receber as novidades, inscrevam-se no canal, compartilhem este e todos os vídeos do canal e acessem o blog cartasproféticas.org/colabore para fazer a sua contribuição para ajudar este nosso canal e o nosso blog nesta obra importante no Brasil e também para o mundo. Lucas 10, do primeiro versículo em diante, mostra que Jesus tem um projeto, que Jesus tinha um projeto para a humanidade que contava com os seus discípulos. O projeto do anúncio do reino que está próximo, está junto, que se movimenta, que migra e emigra, que entra e sai das casas, dos povoados, das comunidades, no encontro com o povo, enquanto ele marcha para Jerusalém para enfrentar de frente, mesmo com o custo de sua própria vida, graças à traição, graças ao ódio, graças à cruz, graças aos juízos com provas falsas e tal, que o condenaram à pena de morte. Então, eu desejo comentar aqui 4 pontos, se der tempo. Primeiro, a missão do reino de Jesus não é uma religiosidade de consumo, mas uma proposta, um programa de vida que envolve as pessoas, que acolhe pessoas para serem suas discípulas e seus discípulos, que depois são enviadas para realizar Jesus, realizar o seu reino, concretizar a sua proposta de paz no meio da humanidade, no meio do povo, no meio das pessoas normalmente excluídas e empobrecidas. Como é o caso, por exemplo, de Samaria, e aqui já é o ponto 2 do que eu quero destacar. O lugar da onde Jesus retirou 70 ou 72 homens e mulheres, 72 pessoas, para realizar a sua missão. Para mandá-las, para enviá-las num projeto apostólico de quem é discípulo e discípula dele. Esse lugar é muito importante, porque ele recolheu, não foi do mundo chamado sagrado, religioso, o mundo tradicional dos judeus, dos seguidores de Moisés, dos filhos de Abraão, mas de Samaria, que era um povo rejeitado contra quem havia preconceito enorme e muita reclamação de Jesus se juntar com eles. Mas o preconceito era dos dois lados. Tanto que os samaritanos, em versículos anteriores do capítulo 9, não aceitaram acolher Jesus nas suas casas e o rejeitaram. E o preconceito do lado do próprio Jesus, dos seus discípulos, também se manifestou. Quando Tiago e João perguntaram a Jesus se não era o caso de jogar fogo do céu sobre esta população excluída. Jesus não aceitou o projeto. Pelo contrário, Jesus recolheu 70 ou 72 pessoas deste povo excluído, deste povo vítima do preconceito, para que dali
fossem mandados a outros povoados à frente de Jesus, preparando o seu caminho em direção ao enfrentamento final, que era Jerusalém. Jesus não faz discriminação de pessoas. O projeto do reino que ele traz, que é ele mesmo, não exclui as pessoas em virtude das suas culturas, em virtude das suas etnias, em virtude das suas orientações de que ordem sejam, que ordem forem. Não tem problema, Jesus não as exclui. O lugar onde se realiza e a partir de onde se realiza é muito importante no reino que Jesus veio trazer. E terceiro ponto, este reino é um reino que não pede licença para os violentos, não pede licença para aqueles que excluem, não pede licença para aqueles que perseguem Jesus e que perseguiram depois os membros da comunidade de São Lucas, os membros da comunidade da igreja primitiva, do movimento de resistência que surgiu depois do próprio Jesus mesmo. Jesus os chama de lobos. Ele envia os seus discípulos e discípulas em caráter apostólico como cordeirinhos no meio dos lobos, isto é, não com um projeto de violência, como aqueles que resistiam à missão do reino de Deus se comportavam, se conduzindo como lobos devoradores que atacam, matam e destroem. Mesmo assim, era preciso enfrentar, era preciso se dirigir para o meio deles, onde estava o povo vítima das suas violências, dos seus métodos de opressão. Tudo porque a religião não é religião de mercado. Esse projeto de Jesus não é uma religião de mercado, não é uma religião de consumo religioso, consumo de fé, para guardar as pessoas dentro de um templo ou muradas dentro de uma instituição ou protegidas dentro de uma confissão religiosa. Não, era para jogar as pessoas numa militância, numa luta, num discipulado, num apostolado para mudar o mundo e de modo que não houvesse mais os lobos devoradores. A missão, e aqui vou para o quarto e último ponto, a missão era para realizar a paz. Tanto que os discípulos foram recomendados a entrar nas casas e dizer: paz seja com esta casa, paz seja convosco. O projeto do reino de Jesus era um projeto para construir a paz, que não dependia dos muros, como acontecia com Jerusalém, que construiu muros. Aliás, Jerusalém quer dizer lugar da paz. Lugar da paz. Agora o projeto do reino de Jesus se dirige ao meio dos lobos, se dirige ao meio dos preconceitos, para acabar com a divisão entre samaritanos e judeus, mas fazer de todos os povos o congraçamento que realiza a paz, o shalom, a bênção do reino que derruba todas as diferenças, realizando a paz. A paz que é capaz, como diz aqui o Evangelho, sugiro que vocês parem aí para ler o Evangelho, ler esse trecho aqui indicado do Evangelho dominical, para ver que essa paz se realizava na missão dos discípulos, que poderia entrar nas casas para curar os doentes. E mais adiante a parábola do samaritano mostra como é que se cura os doentes. Se põe sobre o cavalo, se leva para uma pensão, se investe na cura das pessoas, se cuida das pessoas. Curar é atividade constante e não é tarefa charlatã para arrancar dinheiro das pessoas, mas é o cuidado das pessoas. Cura que tem a ver também com salvação, que quer dizer cura, vem do soter, salvar as pessoas, curar as pessoas integralmente. Então, entrando nas suas casas, realizando o reino de Deus enquanto se comia, o reino de Jesus enquanto os discípulos comiam, eram acolhidos, repartindo a alegria das famílias, das casas, dos ambientes onde eram acolhidas. O reino de Deus, o reino que Jesus veio trazer, o reino do Pai, não é algo que se feche, mas é algo que caminha, é algo que se movimenta, é um projeto que se realiza na caminhada das pessoas em busca da aglutinação do povo, de todos em torno dele, ainda que algumas pessoas rejeitassem. Como ele disse: se alguém rejeitar, sacudi a poeira de vossas sandálias e
Vão embora, continue. Não parem por ali. O reino também tem rejeição. E isso ficou provado na própria morte de Jesus, perseguição de Jesus. E muitos dos seus discípulos depois foram perseguidos e mortos por causa do reino. E este reino que se realiza nos próprios discípulos, ele não se limita a Jesus, ele se realiza nas vidas dos discípulos, na missão dos discípulos, no apostolado dos discípulos, portanto em nossa vida, no nosso apostolado, nosso projeto de evangelização, né? E se realiza de modo preparado. Há que preparar as pessoas, qualificar as pessoas, né? Aprofundar teoricamente as pessoas, ensiná-las o que é o reino, o que é evangelização, e preparar as pessoas para tecnicamente também saberem se conduzir as pessoas. Isto é, como entrar nas casas, como tratar das pessoas, curar as pessoas, cuidar das pessoas, né? Isso é tudo método de ação. Então, o reino não pode se realizar assim no improviso, no oba-oba. Ele se realiza, se atualiza, acontece, se encarna nas pessoas que se preparam para isso. E esse reino também precisa de avaliação. Os discípulos voltaram contentes, felizes, né? E Jesus os alertou então que não basta ficar felizes com os demônios que são expulsos. Demônios quer dizer que os muitos deuses que dividem as pessoas são expulsos quando se unifica as pessoas em torno de um único projeto do reino que Jesus veio trazer. E eles conseguiram fazer isso e foram esvaziando das pessoas daquele mundão de deuses que dividia as pessoas, normalmente no meio do ódio, no meio do estraçalhamento das relações das pessoas, adoecendo as pessoas, desqualificando suas vidas, empobrecendo espiritualmente as pessoas. É preciso avaliar o que deu certo, o que não deu certo. O projeto do discipulado deste reino, desta proposta de Jesus, exige tanta responsabilidade que ele tem que ser avaliado para que haja correção dos erros e reforço dos acertos. Eis o projeto do discipulado de Jesus. Realizar o reino, caminhar com o reino, levar o reino, acontecer a paz, cuidar das pessoas, comungar com as pessoas, entrar nas suas vidas, nas suas famílias, nas suas comunidades, participar com elas das suas alegrias e curá-las das suas tristezas. Este é o Evangelho deste domingo que traz um grande ânimo para todos nós, um grande reforço para a nossa fé, que não é religiosidade de consumo, não é, como vimos no enfrentamento dos lobos, de uma religiosidade de sucesso, mas é de uma fé que enfrenta, que luta, que tem o vigor do próprio reino que se realiza nas pessoas, não permitindo que elas tenham medo ou que elas sejam egoístas, oportunistas, como se viu aqui no meio, um trecho que ficou no meio aqui, que Jesus recomenda que cada um enterre seus mortos, cada um cuide dos seus bois, cada um cuide da sua fazenda, né? Enfim, das suas tarefas, se não querem se envolver com o reino. Agora, se envolver com o reino, esta é a prioridade. O resto deixa para os outros fazerem, né? Porque a nossa tarefa agora é realizar este reino. Essa é a grande vocação para hoje. No mundo em conflitos, no mundo dividido por preconceitos, num mundo que exclui as pessoas, num mundo que avalia umas como importantes e outras como nada importantes, o desafio para realizarmos o reino de Jesus é muito grande ainda hoje. Não dentro de templo somente, não dentro de instituição somente, não dentro do autoconforto, do autoconsolo, da autoproteção, mas nos despojando e nos jogando nesse processo. Que assim aconteça contigo, que assim aconteça conosco, para que o mundo mude agora timbrado, marcado, determinado pelo reino que está próximo e que nos enche da paz que Jesus veio trazer. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.